A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e você já sabe, domingo é dia de EBD. Estamos reunidos mais uma manhã dominical, hoje para falarmos da aula de número 4, cujo título é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O texto áureo está inserido no Salmo 25, verso 4, e diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Verdade aplicada: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Objetivos da lição: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Textos de referência: Salmo 25, nós faremos a leitura de 7 versos e diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Hoje, para falar sobre o tópico 1, eu tenho a alegria de ter conosco aqui a professora Taline. A paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor para você que está em casa assistindo mais uma EBD para você. É isso mesmo, professor. Hoje nós vamos falar do Salmo 25 e o tópico 1 já começa com o comentarista falando do estilo literário do Salmo 25, que é um acróstico. E o que é um acróstico? É um estilo literário onde cada verso inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Então inicia com Aleph e termina com Tav. Professora, traduz então isso para o português. É como se aí na sua casa você fosse escrever um salmo, você fosse escrever um livro, e aí para iniciar cada verso do seu salmo, você utilizasse uma letra do nosso alfabeto. Então você iniciaria com a letra A, amarás ao Senhor, depois a letra B, bendito é o Senhor. Aí, seguinte, você utilizaria a letra C, clamarás ao Senhor teu Deus, e assim sucessivamente. Ao final, você perceberia que, se você passasse por todos os versos e faltasse uma letra, de repente a letra J, você olharia e diria, então eu não decorei tal verso. Isso facilita na memorização. Voltando para o Salmo 25, que é um acróstico completo, por quê? Porque ele utiliza todas as letras do alfabeto hebraico. Então são 22 versos, que é composto para 22 letras do nosso alfabeto hebraico. Pessoal, você viu aí quão rica será a aula de hoje? De cara a gente relembrou o que é um acróstico e de quebra você ainda aprendeu 2 palavras do alfabeto hebraico. Professora Taline, me parece que o Salmo 25 retrata uma oração de Davi. É isso mesmo? Isso mesmo, professor. O Salmo 25 é intercalado oração e meditação. Como assim? Em várias partes, em vários versos, o salmista ora, em outros ele medita. Vamos à separação? Do verso 1 ao verso 7 ele ora, do verso 8 ao verso 10 ele medita, no verso 11 ele torna a orar, do verso 12 ao verso 15 ele medita, e do verso 16 ao 22 ele ora. Então, vamos a um exemplo. O verso 7 nos diz: não te lembres do pecado da minha mocidade. Então ele está falando ao Senhor, ele está orando, está falando com Deus. Já no verso 8 ele fala: bom e reto é o Senhor. Ou seja, ele está meditando, ele está reconhecendo a grandiosidade de Deus. E isso às vezes acontece com a gente enquanto a gente está orando. A gente ajoelha, fecha os olhos e começa: Senhor, perdoa os meus pecados. De repente a gente começa a lembrar da grandiosidade do Senhor, e aí a gente começa a reconhecer quão grandioso, quão bom, quão misericordioso Ele é. E é isso que acontece aqui no Salmo 25. Ele intercala oração com meditação.
O comentarista nos apresenta um pedido de Davi nessa oração para que ele não fique envergonhado. Mas a gente está falando de Davi, como assim? Professor, no Salmo 25, Davi ele pede ao Senhor: Deus meu, isso no verso 2, se você tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia. O salmista, ele pede: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem contra mim. Segundo o comentarista bíblico Moody, embora Davi não tivesse sido vencido pelos seus inimigos, os inimigos de Davi eram uma constante ameaça. Então ele pedia ao Senhor: Senhor, não me deixes envergonhado, não deixe que os meus inimigos se vençam, que eles se ergam contra mim. Então Davi sabia que se ele orasse, se ele suplicasse, se ele meditasse no Deus da salvação dele, ele teria defesa, orientação e perdão. E é isso que o Salmo 25 é, professor. Um salmo onde nós temos um Deus que nos defende, um Deus que nos orienta e, acima de tudo, um Deus que nos perdoa. Pessoal, você viu aí? No Salmo 25, a gente aprende que é um acróstico e a gente aprende também que o salmista faz o pedido ao Senhor de que não se lembre dos erros da sua juventude. Agora eu quero falar sobre o tópico de número 2. E o tópico 2 vai começar falando que o salmista tinha um desejo. Para isso eu vou convidar a professora Paula para nos falar sobre esse tópico. A paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, professor Orlando. É verdade, são 2 desejos: o desejo de conhecer os caminhos do Senhor e de ter intimidade com Ele. No Salmo 25, no verso 4, Davi vai pedir: mostra-me os teus caminhos. E no verso 15 desse mesmo salmo ele vai reforçar: os meus olhos estão continuamente postos em ti. Nota-se que é uma oração, e aqui significa conhecer os planos do Senhor. Andar e conhecer os seus caminhos significa ser guiado por Deus, a sua vontade. E é por isso que no verso 5 Davi vai dizer: guia-me na tua verdade e ensina-me. Davi sabia da sua fragilidade e limitação em discernir o que era bom e o que era mal. Portanto, ele coloca-se na dependência de Deus. Charles Spurgeon vai nos dizer que a criança, quando ela começa a andar, ela ainda pede para ser guiada pelas mãos ajudadoras dos seus pais. O que me faz lembrar a letra de um hino que eu gosto muito, que talvez você conheça. Eu sou como uma criança de colo que ainda precisa da mãe para andar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo, e pai, no seu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Era o desejo do salmista e tem que ser o nosso, de ser guiado pelo Espírito Santo e andar segundo os padrões estabelecidos pelo Senhor. Professora, você começa o tópico falando que o salmista tinha 2 desejos. Eu entendi que o primeiro era ser guiado. Qual seria o segundo? É verdade, o de ter intimidade com Deus. Davi declara no verso 14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber os seus planos. Detalhe, aqui Davi nos dá a chave para ter acesso ao coração de Deus, que é ter intimidade, temor e obediência, professor Orlando. Davi sabia que segredos não são revelados para qualquer um. A gente não sai contando por aí os nossos segredos, muito menos Deus. Mas Deus sempre quis se relacionar intimamente com os seus filhos. Tanto que Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15, ele vai dizer: já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque os servos não sabem o que fazem no seu Senhor, mas eu vos tenho feito saber tudo o que meu Pai tem me revelado. E Davi também, ele queria um pouco mais, ele queria ter uma intimidade, uma profundidade com Deus, a ponto de não apenas conversar, mas saber os segredos do Senhor.
E é uma pena que hoje em dia não são todos os cristãos que desejam se aprofundar em conhecer ao Senhor, em ter um relacionamento íntimo com o Pai. Professora, agora, guiado pelo Senhor e tendo intimidade com Deus, o que isso proporciona ao salmista? Convicção, professor. A convicção e o reconhecimento de ter em Deus o seu Salvador. O salmista vai dizer no verso 5 desse mesmo salmo, na parte B: Tu és o Deus da minha salvação. Ou seja, Davi tinha plena consciência que no tempo hostil em que ele vivia, somente Deus para livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. O que não é tão diferente dos dias atuais. O mundo tem lidado com o inimigo invisível, hostil, e que tem colocado medo nos corações dos homens. E é por isso que, como Davi, precisamos perseverar na oração, continuamente orar, para termos a convicção de que Deus é o nosso Senhor e o nosso livramento. Pessoal, a gente aprendeu no tópico 2 que o salmista tinha o desejo de ser guiado pelo Senhor, ter intimidade com Deus. Isso vai trazer a ele o reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Agora eu quero falar sobre o tópico 3, que vai nos apresentar alguns caminhos. E para isso eu quero convidar a professora Madalena. A paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, professor Orlando. Paz do Senhor a todos. Verdade. O tópico 3 vai nos indicar que Davi desejava conhecer os caminhos do Senhor. E é interessante ler a primeira carta de João, capítulo 2, verso 4 ao 6, onde nós vamos entender como nós podemos conhecer o caminho do Senhor. Lá está escrito da seguinte forma: aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, o único meio que nós temos de conhecer a vontade e os caminhos do Senhor é conhecendo a sua santa e poderosa palavra. E Davi sabia muito bem disso, e o que Davi aqui queria era conhecer os caminhos que o Senhor tinha para lhe indicar, porque ele sabia muito bem o que o Salmo 119, verso 105 também vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando no Salmo 25, verso 4, o salmista vai dizer: faze-me saber os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas, o que me chamou a atenção foi Davi ter citado exatamente veredas, porque sendo ele também pastor, como ele mesmo vai citar no Salmo 23, guia-me por veredas da justiça por amor do seu nome, Davi sabia que pastoreando por muitos caminhos, ele conduzia as suas ovelhas em lugares difíceis, de difíceis acessos, mas que as ovelhas estavam confiantes na voz do seu pastor, mesmo sem conhecer o caminho. Então é isso que Davi deseja, querendo conhecer os caminhos do Senhor, porque ele sabia que como pastor sabia conduzir, muito mais o Senhor o conduziria por caminhos direitos. E no tópico 3.1, o primeiro caminho que Davi vai desejar conhecer é o caminho da obediência. O escritor da revista vai nos aludir Jeremias 7:23, onde o Senhor vai dizer: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então Davi desejava conhecer o caminho da obediência, porque Davi sabia que tudo só iria bem através da obediência ao caminho e aos mandamentos do Senhor. Davi conhecia a história do povo de Israel, e o povo de Israel, a menos aqueles abaixo de 20 anos, não puderam entrar na terra prometida por causa da desobediência. Somente aqueles que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. Os demais puderam entrar. Então Davi, conhecendo essa história, ele sabia, precisava conhecer o caminho da obediência, para que o final da sua história fosse bem. O próprio escritor da revista vai citar também o exemplo do povo de Israel, que na sua desobediência teve como consequência ir para o cativeiro babilônico.
Então que nós possamos, como Davi, também ter o desejo de sempre conhecer o caminho da obediência. Tremendo isso, hein, professora? Caminho da obediência. O comentarista fala no tópico seguinte sobre o caminho da graça. Como é que é isso? Verdade. Davi também tinha desejo de conhecer o caminho da graça, porque, como nós, Davi também sabia que graça é favor imerecido. Então, Davi tinha consciência de que ele não merecia o favor de Deus. Isso ele vai deixar bem claro no versículo 10 do Salmo 24. Todos os caminhos do Senhor são amor. Parece interessante para mim Davi dizer isso: todos os caminhos do Senhor são amor. Isso me leva a compreender que Davi estava dizendo, mesmo quando os caminhos do Senhor não são exatamente da forma como nós gostaríamos que fosse. E nisso nós vamos ver a prova em Romanos 8:28, quando a palavra do Senhor vai dizer: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Ou seja, mesmo quando os caminhos do Senhor são de correção para a nossa vida, é amor de Deus. Por isso Davi queria sim conhecer o caminho da graça e praticar esta graça que ele também recebia do Senhor. Nós vamos ver isso quando ele vai usar de bondade para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Professora, agora conhecidos o caminho da obediência e o caminho da graça, seria prudente dizer que estamos no caminho da perfeição? É complicado dizermos que estamos já a caminho da perfeição, porque nós sabemos que somos imperfeitos. Mas como a palavra do Senhor ela vai nos indicar em Filipenses 1, verso 6, diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Pode parecer estranho nós falarmos de Davi procurando o caminho da perfeição, principalmente para você que tem conhecimento a respeito da história de Davi, quantos erros cometidos ao longo da sua história. Mas Davi sabia que não era perfeito, e é por isso que ele desejava conhecer o caminho da perfeição. Nós vamos ver isso na citação do escritor da revista, quando ele vai dizer que o salmista faz menção da sinceridade, retidão, honestidade. E por que Davi pedia ao Senhor que conhecesse o caminho da sinceridade? A palavra sincero, ela vai ter um significado da seguinte forma: sincera, inteiro, sem máscara, sim, sim ou não, não. O que Davi pedia é para que o Senhor o mantivesse com o coração sincero, para que ele tivesse uma vida reta, embora ele soubesse que ele não era perfeito. Tanto ele não sabia, mas confiava que o Senhor poderia lhe guiar no caminho da perfeição, que no Salmo 51, verso 1, ele vai dizer: apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Então Davi sabia que errava, mas sabia que é um Deus que pode sim nos guiar ao caminho da perfeição. O mesmo Jesus vai dizer isso, como cita a revista, Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeitos. Você pode olhar para mim e dizer assim: mas como é que nós podemos ser perfeitos se conhecemos as nossas limitações e sabemos as nossas falhas? O mesmo Jesus vai chegar no Evangelho de João capítulo 3 e vai dizer a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Então nós vamos continuar no caminho da perfeição, nascendo a cada dia e lutando até o fim. Como é importante conhecer os caminhos do Senhor: obediência, graça e perfeição. Vamos para a conclusão? Nossa conclusão diz assim: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Só nos resta agradecer ao Senhor
por essa manhã tão especial. Eu quero, nesse momento, convidar você a reunir a sua família para que a gente agradeça por essa manhã tão produtiva. Antes, eu quero aproveitar enquanto vocês se reúnem aí e agradecer às nossas professoras que enriqueceram tanto a nossa manhã de domingo. Agradecer também aos nossos amigos que estão sempre conosco da DCM, hoje o Micael, o Moab, eles têm abençoado muito a nossa vida. Queridos, nós estamos muito felizes de conseguir chegar até você nesse momento. Já reuniu sua família? Então feche os seus olhos agora. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus dos céus, nós te louvamos. Nós te glorificamos pela oportunidade de estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Senhor amado, é bem verdade que nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. Às vezes, como o salmista, nós nos lembramos da Tua bondade e pedimos ao Senhor que esqueça as nossas limitações e os nossos erros. Pai, nós te glorificamos pela oportunidade de ser guiado por Ti. Nós te glorificamos pela oportunidade de nos relacionarmos e estabelecermos intimidade contigo. Pai, obrigado pela Tua salvação, pois Tu és o nosso Salvador. Cuide de cada família, cuide de cada aluno da EBD. Senhor amado, que nesse momento difícil nós sejamos guiados pelo Senhor e possamos sim conhecer os Seus caminhos. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você já é o nosso convidado para a aula de número 5. Deus te abençoe. Um forte abraço.